Lá no começo de maio, eu fiz uma ilustração aqui de uma vida mergulhada no Espírito Santo. E eu trouxe uma camiseta branca e eu mergulhei numa tinta azul. Quem lembra disso? É essa camiseta aqui e a da pastora, né? Ela ficou mais azulzinha, ela é mais enfiada no Espírito Santo mesmo, né? Fiquem em pé para o pessoal ver. A dela ficou bem tingidinha, a minha ficou, né? Malemar. Mas eu queria que ficasse assim, para a gente entender que esse processo de se derramar no Espírito Santo, ele tem que ser progressivo. O Espírito Santo é Deus. E nós vamos todos os dias, através do nosso devocional, através da leitura da palavra, através da oração, buscando mais dele. E o ideal é que a gente nem apareça mais. Aqui tem um pouquinho da parte branca da camiseta, mas o ideal é viver com Deus de maneira que aquilo que Paulo diz, não vivo mais eu, seja presenciado por nós. Eu não vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. Então, eu espero que nesses dias, e eu tenho tido, para a glória de Deus, muitos feedbacks positivos, e a vantagem de ficar gravado nas palavras no nosso YouTube, é que você sempre cresça em conhecer o Espírito Santo. Eu quero, nesses próximos 15 minutos, eu queria que você pode se organizar aí. Se quiser mandar um zap, pedir a pizza, 9h30 você sai daqui. 15 minutos palavra, 15 para fazer a ceia. Quando eu falo, eu cumpro, entendeu? Mas eu tenho uma palavra ainda para você. A última sequência de palavras eu dei o título Principais papéis do Espírito Santo na vida do homem. E eu vou pregar a parte 2 dessa palavra. Na primeira parte, eu disse que o Espírito Santo é testificador. Eu disse também, baseado em João 14, 16, 17 e 18, que o Espírito Santo faz o papel de companhia. Eu só traduzi a palavra para você, que o Espírito Santo ocupa um papel de morador dentro de nós, e baseado na palavra ainda, no versículo 18 de João 14, eu ensinei você que você não está órfão, porque um dos papéis do Espírito Santo é convencer você que você tem pai. Você não é órfão porque você tem pai. E eu quero ainda avançar agora. Entre os principais papéis do Espírito Santo em nossas vidas está o papel de memória. Fala assim, memória. Jesus, falando sobre o Espírito Santo, ele fala em Mateus 10, 19 e 20 assim: mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou do que haveis de falar, porque naquela mesma hora, desde que eu leio, vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então, se você tem medo de ministrar, de falar sobre Jesus, você precisa dar o passo. Tem um parente, tem um amigo, você está dizendo assim, eu não sei como falar de Jesus, eu vou chegar lá e não sei o que falar. O seu papel é só chegar lá. Porque o texto está dizendo que quando você estiver diante de alguém, quem vai falar por você é o Espírito Santo. Porque ele vos fará lembrar todas as coisas. Então, se você fala assim, eu sou esquecido, você tem que parar de falar que você é esquecido, porque o Espírito Santo é a sua memória. Ele é a sua memória. Ele te faz lembrar as coisas de Deus. Ele faz lembrar o que Jesus disse. Quem nunca se assustou quando começa a falar sobre a Bíblia ou falar sobre Deus, e depois parece que a gente meio que sai do corpo e fala assim, eu não sabia que eu sabia tudo isso. Nem eu imaginei que eu sabia responder isso. No meu concílio tinha 27 pastores, eu tinha que responder muita coisa. Depois que eu terminei, depois de 4h30 de sabatina, eu mesmo falei assim, eu sabia tudo isso.
Porque foi aperto que eu tomei, irmão. Aperto. Thalita traumatizou. Nem eu sabia que eu sabia, né? Porque eu acredito, e a palavra está dizendo que nós temos o Espírito Santo, amém ou não amém? E ele é a nossa memória. Uma outra coisa que é um papel do Espírito Santo, entre os principais papéis do Espírito Santo, é que ele é a nossa direção. Ele é aquele que quer dirigir a nossa vida. Ele quer dar rumo para a nossa vida. Ouvimos aqui, e quando eu disser para você, eu queria que você desse glória a Deus, 50 testemunhos. Exatos, batidos, 50 testemunhos. Que a vida de todos que testemunharam aqui teve uma mudança a partir do dia, do momento, que o Espírito Santo começou a direcionar aquela vida. Porque sem o Espírito Santo nós vivemos perdidos. O que é alguém perdido? É alguém sem direção. Ou direcionado para um lugar ruim. Ou seguindo um caminho ruim. E o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele é a nossa direção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que vai garantir a uma pessoa que ele é filho de Deus é quando ele tem firmeza de que suas atitudes, suas decisões estão sendo direcionadas, guiadas pelo Espírito de Deus. Então, levantar de manhã e tomar qualquer decisão e depois dizer assim, Espírito Santo, me ajuda, você fez errado. Porque antes de tomar qualquer decisão, você diz assim, Senhor, o Senhor me dirige. E hoje eu tenho uma conversa séria com o cliente. Hoje eu tenho uma conversa séria com o meu chefe. Hoje eu tenho uma conversa séria com a minha esposa, com o meu filho. E olha, Espírito Santo, me dirige. Seja a minha direção. Seja a minha direção. Então, eu estou dizendo que o Espírito Santo é a nossa memória. E ele também é o nosso pé. A direção que eu vou seguir com a minha vida não sou eu que dou. Porque aqueles que são filhos de Deus, uma das qualidades é que Deus dirige os seus passos. Então, nós não somos autossuficientes. Na verdade, nós crescemos em Deus, e quanto mais crescemos em Deus, mais dependentes dele nos tornamos. Aprendemos lá que quem quer tudo de Deus tem que dar tudo para Deus. Não tem como você ter tudo de Deus sem dar tudo para Deus. Nós estamos, então, com aquele que nos dirige, João 16:13, vai dizer, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, eu já falei aqui que o Espírito Santo é uma espécie de intercâmbio. Ele é o intercâmbio. Nesse texto, nós estamos lendo que ele é aquele que ouve tudo de Deus e revela ao coração do homem. Então, ele é o que traz e também é o que leva, né? Porque ele, o Espírito Santo, é o Deus presente aqui. Ele que está aqui hoje governando a igreja. Jesus é o nome sobre todos os nomes, Deus Pai é o Criador, o nosso amor, a nossa paixão, mas para estar conosco aqui, Jesus disse, eu vou para que ele venha. Então quem está aqui é o Espírito Santo. Então a nossa relação com o Espírito Santo é deixá-lo que nos guie. Gálatas 5, 16, 18 e uma parte do 25 vai dizer assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se vivemos no Espírito, comigo, andemos também no Espírito. Foi o tema do nosso primeiro Face a Face de Homens. Se vivemos no Espírito, andemos
também no Espírito, porque Ele é o nosso guia. Entre os principais papéis do Espírito Santo na nossa vida, eu quero ainda destacar um que valeria um mês, e talvez eu faça isso antes do final do ano, que é o papel do Espírito Santo de distribuidor de dons. Quem está distribuindo os dons necessários para a igreja é o Espírito Santo. É Ele quem distribui os dons. O Espírito Santo escolhe e decide. A Bíblia diz para nós buscarmos os melhores dons. Então, nós temos sim que buscar os melhores dons, mas nós também temos que saber que os dons são entregues pelo Espírito à igreja. Eu me lembro do momento que o apóstolo Paulo diz assim: eu fico feliz porque aqui não falta nenhum dom. Porque naquele lugar, naquela cidade, naquela igreja, o apóstolo Paulo percebeu que estava tudo sendo operado. Estava acontecendo todas as coisas. Então o Espírito Santo tem um papel de distribuidor dos dons. 1 Coríntios 12, 11. O mesmo Espírito distribui a cada um como quer. Hoje o Espírito Santo olha para o coração de cada um aqui e ele decide o que ele quer entregar para a sua vida. O dom, a capacitação, alguns ele já entregou, né? E eu falo isso porque tem ganhado o meu coração, porque, de certa maneira, eu acho um absurdo que nós, finitos, consigamos rejeitar ou resistir ao infinito. E nós temos esse poder, e isso me chama muita atenção. Porque quantos de nós já recebemos dons e a gente simplesmente colocou em segundo plano: eu não vou fazer isso, eu não quero fazer aquilo, no meu tempo, no tempo que eu quiser. E aí o finito eu, o finito você, pode simplesmente dizer não para o Deus Todo-Poderoso. Isso eu acho um absurdo. Mas Deus quis assim. O tal do livre-arbítrio. E quantos dons estão parados que Ele já entregou para você, porque você simplesmente não quer fazer o que Ele quer que você faça? Uma das tônicas dessa série que Deus tem falado no meu coração é que, nesse processo de andar com Deus, presta atenção, o seu mérito, o seu sucesso, não é o quanto você vai ter do Espírito Santo. O seu sucesso vai ser o quanto o Espírito Santo vai ter de você. Por isso que eu falo assim: eu dou para quem eu quero, mas eu não posso obrigar você a operar. O Espírito Santo entrega para quem Ele quer, mas Ele não obriga ninguém a operar. E isso aqui, salvaguardando as minhas preocupações e meus sustos espirituais, eu acho um absurdo. Que Deus possa dizer para mim alguma coisa e eu tenho autoridade para dizer: não quero. Particularmente eu não queria que fosse assim, mas Ele quis que fosse assim. O mesmo Espírito distribui dons. O Espírito Santo também ocupa o papel de chamar e enviar pessoas. O Espírito Santo chama e envia. Ele convoca pessoas para missões específicas. Atos 13, 2, a igreja em dado momento está orando, e o texto vai dizer assim: disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo. Ele está vendo ali um mover e fala assim: acabou, Paulinho, Saulo, para você e Barnabé aqui. O manto está legal, mas vocês dois, tem um chamado para você. Tenho uma missão para você. Então, ouvir a voz do Espírito Santo é estar sensível e estar pronto também até para os chamados dele. Ele chama, ele envia pessoas. E diz: separai Barnabé e Saulo.
E eu encerro essa série te dando 3 conselhos sobre o Espírito Santo. Primeiro, você teve um start agora, de maio até hoje, aprendendo, estão as coisas aí gravadas, volta lá, reveja, veja os roteiros. E eu te chamo a atenção com 3 conselhos. O primeiro, desenvolva sensibilidade à voz do Espírito Santo. Se a sua oração necessária for, Deus, tire os tampões espirituais dos meus ouvidos. Faça. Deus, eu não quero ser alguém que só ouça a experiência de outros. Eu quero ouvir tua voz. Então, diante dessas palavras, toma essa decisão. Deus, eu quero ser sensível à tua voz. Santo Espírito, fala comigo. Fala que o teu servo ouve. Abra os meus ouvidos. A segunda coisa, ao ouvir a voz do Espírito Santo, decida obedecer de imediato. Quando eu comecei a lidar, a viver mais perto do Espírito Santo, eu aprendi uma coisa que eu quero ensinar para você como conselho. Quando Deus falar uma coisa no seu ouvido, se a coisa tiver a ver com mais outras pessoas, conte para alguém de imediato. Para quê? Para que aquela voz agora ganhe um documento no mundo espiritual. Eu tive uma experiência que a gente estava orando por algo e eu ouvi uma voz de manhã. E eu acordei e falei, Thalita, eu estava aqui orando e Deus falou isso. Tá. Eu fiz aquilo que eu tinha aprendido. Eu falei, eu tenho que dar uma voz. É uma espécie de documentar a voz. Aí, quando você ouve uma voz, decida de imediato obedecer. Terceiro conselho. Irmãos, sejam servos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai ficar insistindo com você em outra coisa enquanto você não fizer a primeira coisa. Eu explico. Talvez você ouviu uma coisa de Deus há 30 anos atrás. O Espírito Santo, o tempo para ele, meu amigo, um dia é igual a 1000 anos. E você está há 30 anos esperando ouvir uma outra fala dele, mas a fala dele é a mesma. Porque ele nunca vai fazer com que nós subamos a partir do 3º degrau. Você tem que passar o primeiro, o segundo, o terceiro. Cada vez que você obedece, você abre porta para um novo de Deus na sua vida. Mas enquanto não obedece, ele não tem pressa. O Espírito Santo tem pressa nenhuma. Então, de repente, Deus só trouxe você aqui para dizer assim, ó, você quer ouvir uma voz minha, mas você já tem uma voz minha. Você quer um novo? Como que eu vou te dar um novo se você não fez nem o que para você já está velho? Você quer um outro se você não fez nenhum ainda? Então, 3 conselhos para a gente encerrar. Desenvolva a sensibilidade na voz do Espírito. Decida obedecer de imediato. E seja servo do Espírito Santo. Amém? Quem cresceu nesses dias? Júlio, eu estou entendendo que tudo que nós recebemos precisa ser ampliado. Mais pessoas precisam saber do que nós aprendemos. Amém ou não amém? Então, por isso, o mês de julho vai ser o mês da expansão. Muitos e muitos precisam saber do que estou vivendo. Quem está comigo, diga amém. Quando a gente recebe algo tão grande como recebemos esses dias, não pode ficar guardado dentro do nosso peito. Tem que ganhar os nossos pés. Tem que chegar em outras pessoas. Então, julho, vamos aprender e vamos viver o mês da expansão. Expansão espiritual, expansão
de coisas, expansão de pequenos grupos, expansão de alegria, expansão de vida, expansão de tudo que você sonhar. Amém ou não amém? Tudo que for de bom, né? Tudo que de ruim não vai expandir, isso aí vai sucumbir, né? Mas tudo que é de bom tem que expandir. Tem que chegar em tantos outros lugares. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. O irmão Arthur, todo mundo que ele convocou para servir a ceia pode se posicionar. Enquanto eu oro aqui, o louvor vai subir. Enquanto eu oro, a equipe do irmão Arthur ele pode se posicionar. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que feche os olhos. Santo Espírito de Deus, muito obrigado por tantas coisas que o Senhor falou ao nosso coração nesses dias. Muito obrigado, Pai, porque a Tua voz não calou. Nós não estamos vivendo o tempo interbíblico que a voz tinha calado. Nós estamos vivendo o tempo que a voz está falando. Nós queremos que o Senhor ative em nós memórias espirituais. Santo Espírito, que o Senhor opere em nós como guia, Senhor. Santo Espírito, que o Senhor seja para nós aquele que dirige nossas vidas. Santo Espírito, estamos abertos à distribuição dos dons que o Senhor, segundo a Tua vontade, quer fazer. Santo Espírito, nós te amamos, nós respeitamos a Tua presença, nós honramos a Tua presença, e não há maneira mais séria de honrar a Tua presença senão obedecendo suas direções. Nós nos posicionamos aqui nesta noite como uma igreja, um povo que honra o Santo Espírito, ouvindo, obedecendo e praticando as direções dele. Ah, Senhor, um temor nessa oração. Existe um temor santo, porque nós temos plena convicção de que o Senhor está neste lugar. Santo Espírito, o Senhor está neste lugar. Receba o nosso temor, receba o nosso maior respeito, receba o nosso coração. Nós não estamos encerrando nada contigo, estamos transicionando uma série de mensagens, porque a nossa relação contigo nunca será estancada, nunca, nunca, nunca. Nós te amamos, Espírito Santo, adoramos o teu nome, adoramos o teu nome.